Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Temos jovens que também estudam de madrugada. Eu sou o professor Rafael e vamos dar o aulão do Enem na parte de matemática para vocês. É uma satisfação tê-los aqui conosco e vamos começar os nossos trabalhos. Vamos começar com a competência diária número 1, que é construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Essa competência ela é composta por 5 habilidades. Tendo o aluno essas 5 habilidades, ele tem essa competência diária aí, número 1. Vamos começar com a primeira habilidade. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações, sejam os números naturais, inteiros, racionais ou reais. O aluno, o que ele tem que entender? Ele tem que entender que todos os números eles têm os contextos, sejam eles geométricos, sejam eles analíticos, sejam eles ordinais ou sejam eles cardinais. Então, o que o aluno tem que saber? Eu tenho que saber que número que é, certo? Seja ele natural, inteiro, racional ou real, e que tipo de operação que eu vou ter que fazer entre eles. Essas operações não são operações tão complexas assim, são operações ali matemáticas mais simples. Mas eu tenho que saber que tipo de número que é e que tipo de operação que eu vou utilizar para que eu consiga resolver a questão ali e eu tenho a minha habilidade. Número 1. Vamos para a habilidade número 2. Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Na definição, padrões numéricos são o quê? É o que a gente viu lá no primeiro ano, que são as progressões aritméticas, as PAs, ou as progressões geométricas, que são as PGs. Bom, e os princípios de contagem são o quê? São as noções de arranjos, combinações, permutações e também questões relacionadas às chamadas teorias dos conjuntos. Então, os candidatos eles têm que fazer o quê? Eles têm que demonstrar que dominam esses conhecimentos e que eles têm a capacidade de chegar às respostas que as questões pedem. Certo? Então, para que eu tenha essa habilidade 2, o aluno tem que ter esses conhecimentos aí. Habilidade número 3, que é resolver situação problema envolvendo conhecimentos numéricos. Isso aí é o que? É matar aquela parte que a gente viu de que aluno precisa saber fórmula para resolver questão. Aqui, nessa habilidade 3, ela fala justamente o contrário. Que o aluno ele não precisa entender, certo? Ele não precisa decorar fórmula para resolver questão. Ele vai o quê? Ele vai no princípio ali de que ele tem os números ali, os valores, e a resposta está onde? Está na própria pergunta. As perguntas, ela já tem a resposta, ou seja, elas induzem o aluno a resolver esse tipo de questão sem precisar decorar fórmula. Eles não invadem aqui o conhecimento, o universo algébrico. No caso aí, as operações matemáticas elas são mais simples e diretas. Só que o que o aluno ele precisa ter? Ele precisa ter um alto grau de interpretação. Ou seja, a interpretação de texto nesses tipos de questão aqui, que envolve essa habilidade número 3, elas são questões de alto grau de interpretação. Certo? Vamos para a habilidade número 4, que é avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Esse tipo de questão são as questões um pouquinho mais trabalhosas. Por quê? Porque o aluno ele precisa fazer o quê? Resolver ao máximo ali as 5 questões. É o famoso jogar a resposta na pergunta para ver se a resposta vai conseguir responder a pergunta. Certo? Então o aluno vai fazer o quê? Ele vai jogar ao máximo ali as 5 respostas, ele vai ter no máximo ali 5 contas ou 5 cálculos ali para fazer, certo? Então aí a gente vai ter esses 5 problemas e esses 5 problemas um deles vai resolver, certo, aquele problema ali, ok? Para que eu tenha essa habilidade número 4, ok? Habilidade número 5, que é avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. O que difere essa habilidade das outras? O diferencial dela é que cada uma das alternativas ela apresenta uma proposta de intervenção em relação ao contexto do enunciado. Ou seja, o aluno ele deve perceber o quê? Qual a alteração numérica dos dados ali, ele leva ao encontro de uma resposta, certo? Baseada em um argumento consistente. Ou seja, o aluno aqui ele vai ter o quê? Ele vai ter o argumento, ou seja, ele vai intervir
em cada resposta que ele tiver ali, certo? Para que ele consiga resolver a questão ali, certo? Ele consiga resolver qualquer tipo de questão. Essas questões que envolvem essa habilidade aí. Vamos para a primeira questão aí, a questão 138 do Enem de 2019, a prova amarela. Questão 138. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Eu tenho o gráfico aí das unidades vendidas e dos meses do ano. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em letra A, janeiro, letra B, fevereiro, letra C, março, letra D, abril e letra E, maio. Bom, vamos analisar essa questão aqui, 138. O que nós temos aqui? Nós temos nessa questão um gráfico. Quando tiverem gráficos em questões, agradeçam. Por quê? Porque os gráficos são os nossos amigos. Eles nos dão as informações que a gente precisa aqui. É só a gente saber ler essas informações em gráficos. Quais são as informações que a gente tem aqui? Que no mês de julho, vocês estão vendo aqui que no mês de julho, nós temos 700 unidades vendidas. No mês de agosto e no mês de setembro, ele manteve as 2.500 unidades vendidas nos meses de agosto e setembro. No mês de outubro, foram vendidas 2.800 unidades. E no mês de novembro, 2.700 unidades aqui. Bom, além dessas informações do gráfico, nós temos mais outras duas informações que tem nessa questão aqui. Que são quais? São as unidades vendidas no mês de dezembro de 2011, que foram iguais ao quê? A média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Ou seja, a gente vai ter que fazer o que primeiro aqui? O cálculo da média. Esse cálculo é difícil, professor? Não. É simples esse cálculo aí. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que somar as unidades vendidas aqui e dividir pelo tanto de meses que a gente tem aqui, o número de meses, para a gente saber o número de unidades vendidas em dezembro de 2011. E qual que é a segunda informação? Está nesse segundo parágrafo aqui, que é o quê? Que ele falou que o diretor financeiro rebateu que se fosse mantida a tendência, o que é essa tendência? É o número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivessem constantes, ou seja, o que é isso, professor? É o número de unidades vendidas de novembro para dezembro e esse caimento mantivesse constante. É o que, professor? Isso aí foi o que a gente viu lá na habilidade número 2, que são o quê? Que são as PAs. PA é o quê? Quando alguma coisa é constante, se repete o quê? A razão, que a gente vai ver lá depois na resolução desse exercício aqui. Então aqui a gente tem duas coisas. A gente tem uma coisa chamada média e a gente tem um outro conteúdo chamado progressão aritmética. Então, para a gente resolver essa questão, nós temos que resolver esses dois cálculos aí. Bom, vamos para a nossa primeira conta aí, que é a conta da média. A média aritmética ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma das unidades vendidas nos meses, certo? Que é o quê? Lá em julho, o total de unidades foi de 700 unidades, mais agosto e setembro, certo? Que são 2.500 unidades cada. Outubro, 2.800 e novembro, 2.700. Dividido pelo número de meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses aqui. Então, somando esse número de unidades aqui, dividindo por 5, eu tenho a minha média. 700 mais 2.500 mais 2.500 mais 2.700 mais 2.800 dá um total de 11.200. 11.200
dividido por 5 vai dar um total de 2.240 unidades vendidas. Agora é só fazer o que, professor? Fazer agora o decréscimo entre o mês de novembro e o mês de dezembro. O que eu faço aqui, professor? É só eu pegar o número de unidades vendidas em novembro, que foram 2.700, e diminuir o total de 2.240 unidades que a gente encontrou lá com a média das unidades vendidas, que deu 2.240. 2.700 menos 2.240 igual a 460 unidades. Esse decréscimo é o que, professor? Lá na PA, vocês viram uma coisa chamada razão, certo? Mas aqui, também entrando lá na habilidade número 3, que fala para vocês resolverem contas sem precisar usar fórmulas, então a gente já consegue resolver isso aqui de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Como que a gente resolve isso aí, professor? A gente vai manter esse decréscimo, a gente vai ter o quê? Em novembro de 2011, a gente teve as 2.700. Em dezembro de 2011, 2.240. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir 2.240 de 460 unidades. Que a gente tem um total de 1.780 em janeiro de 2012. Em fevereiro de 2012, é só diminuir 1.780 de 460, que dá um total de 1.320 unidades. 1.320 menos 460 dá um total de 860 unidades. Ainda não chegou no mês pior, que é o mês de junho de 2011, que é de 700 unidades, certo? Chegando em abril de 2012, que é o total de 400 unidades. Vendas piores do que junho de 2011, 700 unidades. Chegamos ao mês de abril de 2012, que é um total de 400 unidades aqui, certo? 400 unidades é a resposta, que é a letra D. D de dado, ok? Então, é isso, tá? A resolução da questão número 138 do Enem de 2019. Bom, vamos à questão número 142 do Enem de 2019, prova amarela. Questão 142. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e os desligamentos sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts por minuto, em função do tempo T, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então vocês estão vendo à esquerda o gráfico da energia em watts por minuto pelo tempo em minutos. E à sua direita vocês estão vendo a planta baixa da casa, em que o cômodo 1 é a sala, o cômodo 2 é o quarto, o cômodo 3 é o banheiro, o cômodo 4 é a suíte, o cômodo 5 é o banheiro e o cômodo 6 é a cozinha. A sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico, é: letra A, 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Letra B, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 4. Letra C, 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 2, 3. Letra D, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 6, 1, 4. E letra E, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 6, 1, 4. Bom, vamos analisar aí essa questão 142. O que eu vou fazer, professor? Vou largar a mão, vou fazer redação. Não! Foca na matemática. Vamos analisar essa questão 142 aí. O que a gente tem? Nós temos o quê? Um gráfico. Agradeçam por ter o gráfico. Agradeçam por ter esse gráfico aqui. Por quê? Porque o gráfico é o nosso amigo. Gráficos são nossos amigos aqui. O gráfico ele tem essas informações aqui. 1,20, 2,35, 3,40, 4,55, 5,75, 6,85, 7,105 e 8,120. O que são essas informações aqui, professor? Isso aqui, o que vocês vão ter que fazer?
É só vocês fazerem os passos aqui. Primeiro ele chegou a 20, depois ele chegou a 35. Então o que vocês vão ter que fazer aqui? Quanto de 20 chegou até 35? Ou seja, 35 menos 20 deu o quê? 15. Então ele passou primeiro pelo cômodo 20, que tem 20 watts. Ou seja, ele passou aqui primeiro pela sala. Depois ele foi até 35. Então 35 seria 20 mais 35 menos 20, 15. Então ele passaria pelo cômodo de 15 watts, que é o quê? Que é o cômodo da suíte. E assim por diante. Então vamos à resolução dessa questão. Que é o quê? Que é esta sequência aqui. Então ele chegou de 20 para 35, ou seja, ele andou 15 watts. Ele passou pela suíte de 15 watts. Depois ele foi para onde? Ele foi para o banheiro da suíte de 5 watts, chegando a 40 watts. Certo? Aí depois ele voltou, saiu do banheiro, ele voltou para a suíte, chegando a mais 15 watts, dando um total de 55. Não esqueça, já é o quarto passo dele, é o quarto local que ele passou aí. Depois ele foi para o quinto local, chegando de 55 para 75, ou seja, foram 20 watts. Ele voltou para onde? Ele voltou para a sala, certo? De 20 watts aqui, o único cômodo que tem 20 watts. Ele foi para onde? Ele foi para o sexto passo, que é 85 watts. Ele andou de 75 para 85, ele andou 10 watts. Ele andou para onde? Ele andou para a cozinha, que tem 10 watts. Depois ele foi para onde? Do 85 ele foi para 105. Ele andou 20 watts. Ele voltou para onde? Para a sala, certo? E depois ele foi para onde? De 105 ele foi para 120. Ele andou 15 watts. Ele foi para o último cômodo, que é a suíte. Então, fazendo a sequência lógica aqui, 20 é 1, 15, 4, 5, 5, 15, 4, 20, 1, 10, 6, 21, 15, 4. Então, a sequência correta aqui é o quê? 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Que é o quê? Sala. Ele foi da sala para a suíte. Da suíte ele foi para o banheiro da suíte. Do banheiro da suíte ele voltou para a suíte. Da suíte ele foi para a sala. Da sala ele foi para a cozinha. Da cozinha ele voltou para a sala. E da sala ele voltou para a suíte. Então, 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Resposta dessa questão, letra A. Vocês estão vendo aí que essa questão 142 é uma questão relativamente fácil. É só vocês olharem, certo? Leiam os gráficos, que vocês conseguem resolver esse tipo de questão aí. Ok? Vamos para a questão número 143 do Enem de 2019, prova amarela. Questão número 143. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejam visitar, e também sobre as estimativas de gasto diário de cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Eu tenho a tabela dos 5 países aí: França, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido, certo? Euro, dólar australiano, dólar canadense e libra esterlina. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Letra A, Austrália. Letra B, Canadá. Letra C, Estados Unidos. Letra D, França. E letra E, Reino Unido. Como vamos resolver essa questão aqui? Vamos fazer uma análise dela, professor. Vamos lá. Questão número 143. Bom, o que a gente tem aqui de valores aqui, de dados, certo? Para a gente tirar aqui. Nós temos o valor, certo, de até R$1.000. Nós temos o que também? Nós temos essa tabela aqui. Essa tabela aqui, ela fala o seguinte, que eu tenho as moedas, os países, as moedas desses países, certo? A taxa de câmbio da França, R$3,14, R$3,14. Estados Unidos, R$2,78. Da Austrália, R$2,14. O dólar canadense, R$2,10. E a libra esterlina, R$4,24.
Cada lugar ele tem o gasto diário aqui. 315 euros, 390 dólares, 400 dólares australianos, 410 dólares canadenses e 290 libras esterlinas. Então, o que a gente vai ter que fazer para resolver essa questão aqui? Essa questão entra naquela habilidade, que é a habilidade 4, que a gente vai ter que resolver todas as questões aqui, ou seja, todas as minhas alternativas, para eu saber qual delas é o mais viável. Ou seja, aqui também, além da habilidade número 4, entra a habilidade número 5, que é o quê? Que são propostas de intervenção, certo? No caso aqui, o que eu vou ter que intervir aqui? Eu vou ter que achar o melhor lugar, ou seja, o lugar que tem o melhor gasto diário, para que eu consiga usufruir, certo? Melhor desses destinos aí. Então vamos à resolução dessa questão aí. Vamos resolver essa questão então. Esmiuçamos aqui todos os cálculos para achar a melhor alternativa. Vamos ter que fazer cálculos com todas as questões aí, com todas as alternativas daquela tabela lá. Bom, o que a gente vai fazer? Primeira conta, R$ 3,14, no caso da França, vezes 315 euros. São contas simples aqui de multiplicação. Multiplicando esse valor aqui, nós temos um total de R$ 989,10. Condiz com o que eles querem lá, que é menos de R$1.000. Estados Unidos, R$ 2,78 vezes 390 dólares. Fazendo essa conta aqui, nós temos R$ 1.084,20. Extrapolou aqui os $1.000, certo? Então, Estados Unidos já não condizem aqui com o que a gente quer. Então, Estados Unidos já está descartado aqui das nossas alternativas. Austrália, o dólar australiano vale R$ 2,14 vezes os 400 dólares australianos. Isso aqui dá um total de R$ 856. É, por enquanto, o menor gasto que a gente tem aqui. Já a França também está desconsiderada. A Austrália está no páreo aí das alternativas que a gente tem aqui. Canadá, o dólar canadense vale R$ 2,10 vezes os 410 dólares canadenses aqui. Isso aqui dá um total de R$ 861. Continua, certo, a Austrália sendo o melhor destino aí pra gente. Por quê? 856 menor que 861. E o último, vamos ao nosso último país aí, que é o Reino Unido. Nosso último país, o Reino Unido, a libra esterlina vale R$ 4,24 vezes as 290 libras que a gente tem aí. Fazendo essa conta aqui, dá um total de R$ 1.229,60. Também outro destino que já está descartado, por quê? Porque ele extrapola os R$ 1.000 aí. Então, das 5 alternativas que nós temos aqui, qual que é a mais viável? É o quê? O menor custo diário vai ser o custo diário da Austrália. Então, o país que os nossos turistas aí vão usar para usufruir para a nossa viagem aí é a Austrália, que é um total de R$ 856 de custo diário. Resposta letra A. Bom, vamos à questão agora número 153 do Enem de 2019, prova amarela. Questão número 153. O slogan "Se beber, não dirija", muito usado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida, e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme os dados no quadro. Bom, eu tenho esse quadro aqui. Vamos continuar. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes dessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de letra A, 150, letra B, 450, letra C, 550, letra D, 700, letra E, 800. Bom, para resolver essa questão número 153 aí,
nós vamos ter que tirar os dados aqui da nossa questão. Bom, os dados estão ali naquela tabela, certo? Os anos de 2013, 2014 e 2015. E o número total de acidentes, que em 2013 foi de 1.050, em 2014 de 900 e 2015 de 850. E ele supôs, lá embaixo, no parágrafo abaixo, ele falou que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Então, vejam de novo a palavra tendência. Tendência é o quê? É igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Lembra que eu falei para vocês lá de tendência, lá na parte de progressões aritméticas? Aqui vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai ter que trabalhar o conteúdo aqui, lá na habilidade número 2 dessa competência número 1 aí, que é o que? A gente vai trabalhar com progressões aritméticas. Bom, utilizando esse conceito aí de progressões aritméticas, nós temos a tendência de 2014 e 2015 a reduzir esse número de acidentes que nós vimos lá na questão. Então, nós temos que em 2014 o número de acidentes foi de 900, em 2015, 850. Como reduzir o número de acidentes? Então, é só eu subtrair 900 de 850, que dá um total de 50 acidentes. Essa é a redução no número de acidentes. Esse 50 é o que, professor? Só para quem está curioso aí. Esse 50 lá na nossa progressão aritmética, a gente chama de razão. Mas como eu falei para vocês aqui, o Enem ele não quer saber se vocês sabem que isso aqui é razão, ele não quer saber se vocês sabem a fórmula da PA e da PG. Eles querem induzir vocês, ou seja, as questões do Enem, elas induzem vocês a resolverem esse tipo de questões aqui sem precisar utilizar a fórmula, certo? Tanto de PA, quanto de PG, quanto de quaisquer outros conteúdos que a gente vai tratar posteriormente aí. Então, o que nós temos aqui? Eu repeti a tabela aqui desde 2013 a 2015, aquela tabela que a gente viu na questão. O ano e o número total de acidentes, que em 2013 foi de 1.050, 2014 900 e 2015 850. Como nós tivemos uma redução aqui de 900 para 850, de 50 acidentes, então eu expandi essa tabela aqui para 2016, 2017 e 2018. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair aqui 900 de 50, deu os 850 aqui. Para 2016, é só eu subtrair 850 de 50, que dá um total de 800. 800 menos 50, 750. 750 menos 50, 700. Então, em 2018 aqui, nós tivemos um total de 700 acidentes. Então, o número total de acidentes em 2018 foi de 700 acidentes. Então, a resposta que nós temos aí para o nosso exercício é a letra D. E vamos para a nossa última questão, a questão 157 do Enem de 2019, prova amarela. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de R$ 1.250. Já no censo 2010, mostrou que em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de letra A, R$ 1.340, letra B, R$ 1.349, letra C, R$ 1.375, letra D, R$ 1.465 e letra E, R$ 1.474. Como eu vou resolver essa questão? Eu vou largar a mão dessa questão e vou lá resolver biologia? Não faça isso. Foca na matemática. Essa questão, ela vai abordar o quê? Ela vai abordar a habilidade número 2, que é resolver quaisquer situações e problemas sem precisar das fórmulas. Como que a gente vai resolver? Primeiro, separando os dados que a questão nos fornece aqui. Quais são os dados? A renda média dos trabalhadores, que é de R$ 1.250 no ano de 2000. Em 2010, teve um aumento de
7,2%. E em 2020, a projeção é que o aumento seja 10% maior do que foi em 2010. Então, essas são as 3 informações que a gente tem nesse exercício aí. Para encontrar o rendimento mensal do ano de 2020, o que a gente vai precisar? Vai precisar dos aumentos, certo, dos anos de 2010, de 2020 e do rendimento mensal no ano de 2000. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma multiplicação entre eles. Entre o rendimento mensal de 2010, entre o aumento de 2020 e entre o rendimento de 2000. Como que eu calculo esse aumento de 2010, professor? Lá está escrito 7,2%. Eu, particularmente, não trabalho com porcentagem. Eu prefiro transformar para decimal. Por quê? Fica mais fácil para você multiplicar. Mas, professor, de onde que você tirou esse 1,072 e de onde que você tirou esse 1,1? Simples. O que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa, vamos transformar 7,2% em decimal. 7,2% é a mesma coisa que 7,2 dividido por 100, que dá 0,072. Ok? E como que surgiu esse 1 aí? Quando a gente fala na palavra aumento ou acréscimo, certo? Então a gente vai fazer o quê? A gente sempre soma 1 a esse aumento. Então, 1 mais 0,072 igual a 1,072. Mas, professor, se tivesse redução ou desconto, o que você vai fazer? Você vai pegar 1 menos essa redução aí. Por exemplo, se tivesse uma redução de 5%, seria 1 menos 0,05, certo? Que daria o quê? 0,95 vezes o valor que eu tenho ali. Isso que é redução ou desconto. Mas vamos ao que interessa aqui, que é o que? O aumento de 2010. Então eu tenho 1,072 vezes o aumento de 2020, que eu tive um aumento de 10%, 10 dividido por 100 dá 0,10. Como falou o aumento, 1 mais 0,10 igual a 1,10. Vezes o rendimento mensal que ele teve no ano de 2000, que era de R$ 1.250. Fazendo essa conta, multiplicando esses 3 valores aí, eu tenho um total de R$ 1.474. Então, a resposta correta do exercício é a letra E. Então, isso é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido produtiva essa aula. Espero que vocês lembrem desses macetes, dessas dicas que eu repassei aqui para vocês. E que vocês curtam, compartilhem, deixe o seu like lá no nosso canal do YouTube. E quaisquer dúvidas, quaisquer coisas aí, a gente está no nosso grupo aí do WhatsApp para solucionar qualquer coisa aí que vocês precisem. E qualquer coisa aí, eu estou deixando aí meu contato aí para vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima!